boa noite. Boa noite, seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Vou dar os recados todos rapidinho para vocês. Então, acho que vocês já sabem que nós estamos com as nossas atividades suspensas devido ao coronavírus. Então, a gente ainda não tem previsão de retorno. Então, estamos fazendo as nossas palestras nas redes sociais, no Instagram. Olá, seu Wilson, tudo bom? Então, as palestras estão ocorrendo às quintas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 14h30. Olá, Cleide, tudo bom com você? E nós também estamos com o atendimento fraterno online. Como que funciona o atendimento fraterno? Nós deixamos disponíveis o celular do Esperança, daí a partir do momento que vocês mandarem uma mensagem para a gente, um dos nossos assistentes do atendimento fraterno vai entrar em contato com vocês para fazer uma conversa, para ver no que pode ajudar, que muitas vezes a gente precisa de alguém para conversar, às vezes a gente está com algum problema, alguma dor, não tem com quem conversar, e esse é o momento de desabafar, de tentar pegar alguma orientação. Nós temos também uma caixinha de vibração. Então, se vocês tiverem alguém que vocês conhecem, que estão precisando fazer uma vibração, uma oração especial, é só mandar um direct pra gente ou uma mensagem pelo WhatsApp. O direct é aqui no Instagram e esses nomes a gente anota. E depois, nos dias das nossas reuniões, que a gente faz as reuniões virtuais também com os trabalhadores da casa, nós colocamos esses nomes nas vibrações, né? Então, quem tiver alguém que está precisando, é só deixar o nome pra gente, que nós vamos fazer as vibrações especiais para todas essas pessoas. Uma outra coisa também, a gente tem na casa um projeto que chama Florescer. No projeto Florescer, nós atendemos 45 famílias. Essas famílias, elas recebem uma cesta básica e as crianças de 2 anos recebem fralda e leite em pó. Esse mês nós atendemos, além das 45 famílias, outras famílias também que solicitaram. Olá, Gi! Oi, boa noite. Tudo Boa bem com noite. vocês? Eu estou terminando os recados, tá bom? Essa é a Gi que vai participar da palestra com a gente hoje. E daí eu estava falando, Gi, que a gente tem um projeto social na casa que chama Florescer. Uhum. Ele atende 45 famílias que são... Voltou? Voltou. Falei, ai meu Deus, travou. Travou! Daí eu coloquei no 4G para ver se fica melhor. E daí a gente entrega para as famílias cestas básicas, né? Nós temos 45 famílias no projeto, só que esse mês nós entregamos 73, porque chegaram mais famílias em busca de auxílio. Então a gente fez uma corrente o mês passado, pedindo doações, e a gente continua com esses pedidos abertos, então quem quiser nos ajudar, pode tanto fazer um depósito na conta do Esperança, que a gente está direcionando para a compra das cestas, ou pode separar alimentos não perecíveis que nos avisa que uma das pessoas da equipe do Projeto Florescer vai buscar. Então, qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente no privado que a gente orienta certinho como a gente está fazendo. Mas, se não fosse a presença, a ajuda de todos vocês, a gente não tinha conseguido. Então, maio tá começando ainda, né? Então a gente tem um mês para a gente trabalhar com isso. Não é? Então deixa eu apresentar. Com certeza. Então, Gi, se apresenta para o pessoal, que a Gi já veio no Evangelho de sábado, de quinta é a primeira vez, né, Gi?
Aqui na quinta, online sim. Boa noite a todos. Eu sou a Gislaine, tia Gi também, da Atitude de Amor. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês de um tema simples e complexo. Tem Então as vamos duas fazer a pontas. prece? Vamos fazer nossa prece, daí acho Sim, que já dá para começar, né? Então, eu faço a prece? sim, Então, sim. agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que nós possamos fazer o nosso evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E aí a gente vai Graças a falar de Deus. quê? Ah, filhos, nossa missão. Hum. Pois é, mãe falando de filhos, Oh, meu Deus. E uma semana filha tão também, né? especial. Não só falando de filho, uma mãe falando de filho, também sendo filha, né? As duas pontas. Eu fiquei pensando hoje durante o dia como seria, porque, como eu falei no início, é um tema simples e ao mesmo tempo profundo, né? Falar de filhos é fácil, profundo e complexo muitas vezes. Vamos aí começar pela palavra missão. O que é missão? A missão é obrigação, compromisso, né? Sério. É uma palavra que Muito. traz um significado muito sério. Responsabilidade. Filho. Nossa. Uma palavra tão pequenininha, com um significado tão profundo. E a única forma de se falar de um filho é deixando a mãe sair um pouquinho daqui. Filho eu vejo como um empréstimo de Deus para nos ensinar o que é o amor. Parece que aí a gente já simplificou Acabou, e acabou matou, a pode acabar a palestra. palestra, vamos embora. Hashtag só que não. É nesse momento que tudo começa. Quando a gente para pensar que ele é aquele pequeno ser que Deus nos emprestou para nos ensinar o que é o amor, é onde tudo começa. Porque eu fiquei pensando como eu ia começar tudo isso. E aí me veio, todo mundo conhece a parábola do semeador? Com certeza, É uma das mais bonitas. exatamente. E eu, como uma boa tia Gi, não poderia deixar de trazer o meu lado tia Gi para a palestra, que eu acho que é a forma simples, sutil de passarmos coisas tão profundas em alguns momentos que nos faltam palavras. E um semeador saiu a semear. Nós. Aqui começa, não sei se dá para todos ver, é a sementinha. E essa sementinha, ela começa
ela já vem com uma pitada maravilhosa que Deus já coloca nela, que são as leis morais. Ela já vem, Deus ele é tão perfeito que ele fala: olha, você já foi filho um dia e agora você vai ter a missão de ser o pai, a mãe, o pai. Hoje em dia, né? Temos tantas funções. E ele fala assim: olha, eu já vou te mandar ela com um ingrediente especial, que são as leis morais que vem dentro do nosso coração, guardadinha lá, escondidinha. Mas Deus é perfeito, lembra que eu falei? Ele permite que nos esqueçamos disso. E a gente nasce simples, ignorantes, sem nada saber. E aí começa a nossa trajetória de fazer tudo que um dia já fizeram conosco. E aí começa nossa missão. Nossa missão de desenvolver todo o amor que um dia nos foi dado. E aí a gente fala: e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Meu Deus, um pequeno ser nos é dado, aquela plantinha pequenininha vem para as nossas mãos e a gente olha e vê que depende única e exclusivamente de nós. Em tudo, em tudo. E aquele ser angelical, aqueles olhos que não precisa de palavras, dizem com a alma, que você é capaz de interpretar quando tá com dor, quando tá com fome, quando passou aquele olhar de amor e carinho que você não sabe nem de onde veio. Mas você consegue identificar naqueles olhinhos tão pequenininhos. E aí você pensa: o que eu vou fazer agora? E aí o seu coração começa a falar. Esse ser tão pequeno que Deus colocou sobre os seus cuidados começa a crescer. E você começa a ensinar a falar, a andar, alimenta, mantém aquecido. E conforme vai crescendo e esse pequeno ser vai começando a entender e te ouvir e saber que você é a mamãe, que você é o papai, ele vai ouvindo os seus ensinamentos. Mas só os seus ensinamentos são o suficiente? Só as suas palavras são suficientes? É só com elas que você aprende? Não. Principalmente com seus exemplos. E a gente, enquanto pais, mães, se culpa muitas vezes por não saber se estamos trilhando o caminho certo. Erramos, tropeçamos, aprendemos. Porque é quando temos esse pequeno ser em nossas mãos, sobre os nossos cuidados, com a missão de ensinar, como um dia nos ensinaram, que passamos a dar o nosso melhor, a melhorar cada atitude nossa a cada dia. Por quê? Porque queremos ser exemplos. Assim
como Deus é exemplo para nós, como nossos pais foram exemplo para nós. Olha que interessante. Nós temos nossos pais, num primeiro momento, como nosso exemplo. Quando crescemos, temos nossa religião. Em alguns momentos no nosso trabalho, temos aquele que seguimos. E quando temos os nossos filhos, seremos o exemplo deles. E erramos? Sim, erramos. E vamos, neste momento, começar a reaprender algumas coisas. Onde fomos cometendo alguns erros em nossas vidas, temos a oportunidade, com esse pequeno ser, de fazer diferente. Sabe, o exemplo mais simples que existe, como vamos ensinar o nosso filho a não mentir? Se em algumas vezes, numa brincadeira boba, alguém ligou na sua casa e perguntou: onde está a mamãe? Dependendo quem foi, você respondeu: fala que eu não tô. Como a gente está ensinando. É uma forma muito bobinha, simples, mas aquele ser tão pequenininho pode gravar isso de uma forma não muito boa. Ou às vezes, quando a gente, no momento de raiva, tem uma vontade de soltar aquela palavra, e aí você, na hora, pá, muda e fala: ponte que caiu. Só que aí, sabe o que o seu filho registrou nesse momento? A tua emoção. Esse pequeno ser, ele registrou a emoção que você usou naquele momento da ponte caiu. E aí, num determinado momento que ela estiver fazendo alguma brincadeira ou alguma coisa, que quando é pequenininho a gente acha lindo, fofo, maravilhoso. Ela vai, num momento de nervosinho de criança dela, ela vai soltar, joga um brinquedo porque ficou nervosa e fala: ponte caiu! Nesse momento é lindo. Mas num futuro talvez não. E aí a gente pensa: ai meu Deus, é difícil ser pai, é difícil ser mãe, eu vou viver me culpando? Não! Sim e não. A gente se culpa em alguns momentos, mas a gente tem que principalmente pensar: Deus, enquanto nosso pai, nossa mãe, ele age com a gente como um pai, uma mãe ao mesmo tempo, puxando nossas orelhas quando estamos indo para um caminho não muito bom, nos trazendo coisas para aprender, mas também com uma mãe que sempre nos acolhe, sempre nos perdoa. Por isso que a gente não pode se culpar. Eu sei que, enquanto mães, nos culpamos quando um filho vai para um caminho que a gente não esperava, ou que para nós não era o que queríamos. Só que calma, nós ensinamos aqui uma parte. E aí depois, essa plantinha, ela vai crescendo. E assim como o semeador, nós jogamos a sementinha, que na infância, às vezes ela guardou uma parte e a outra não. Porque nós temos que lembrar que essa semente que nos foi confiada, ela tem histórias do passado. Ela traz coisas em sua mente
em seu espírito que em algum momento vai florescer. E isso vai depender de todo o amor que nós empregarmos e dedicarmos a ela nesse primeiro momento da infância. Aqui também é a infância, ela já está tendo as suas folhas, já está nascendo o conhecimento, já está sendo colocado as impressões de todo o amor que dedicamos a ela, dos exemplos que demos a ela no nosso dia a dia. Não é de coisas que a gente só falou, olha, faço o que eu faço, mas não faço o que eu falo. Ou melhor, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É o contrário, faça o que eu faço, mas seja o melhor exemplo. Assim como o nosso pai, nossa mãe, procurou ser o nosso melhor exemplo. Ok, se de repente você que está aí me ouvindo pensar assim, meu pai e minha mãe não foram os melhores exemplos, mas pense que eles deram a você o melhor que eles tinham, o melhor que eles receberam enquanto pai, enquanto mãe. Eles te deram o melhor do que eles tinham neles. E pode acreditar que eles deram com o coração, que eles passaram para você o que eles tinham de melhor. Ah, Gi, mas não é bem assim. É. Eles cometeram erros, sim. E nós? Enquanto pais, enquanto mães, enquanto filhos. Será que nunca cometemos nenhum erro? Tanto com nossos pais, quanto no momento em que somos pais? Sim. E o que Deus nos ensina nesse momento? Que sejamos amor, perdão, compreensão. Que possamos agir enquanto filhos e enquanto pais e mães da mesma forma que gostaríamos que agissem conosco. E você vai plantando essa sementinha. E o porquê de não se culpar? Porque essa sementinha, ela pode dar flores. Mas, assim como o semeador, vai depender também, esse espírito é eterno. Ele vem com impressões boas e não tão boas. Você colocou o seu melhor. Você deu o seu amor, você deu os seus exemplos, você mostrou religião, você mostrou Jesus, o amor de Deus por nós. Mas essas flores vai depender desse espírito também. Por isso não podemos nos culpar. Se demos o nosso melhor, como Jesus nos ensinou, com amor ao próximo, justiça, caridade, porque a nossa missão enquanto pais é
aflorar o que Deus colocou na sementinha lá atrás, no começo, lembra? Que são as leis morais. É fazermos com que essas leis morais criem raízes em cada um de nós. E nessa fase das flores, que também pode ser chamada da adolescência, é onde vem o Espírito Eterno. E dependendo de como foi esse plantio na primeira infância, essas flores também vão render frutos. Mas vai depender, como eu disse, do Espírito. Porque o Espírito é eterno. E nós, enquanto mães, pais, vamos torcer, pedir, nos ligar ao Mestre Jesus. Mas temos que entender que eles têm a sua própria caminhada. Eles têm o seu próprio aprendizado. Nossa missão será infinita enquanto estivermos aqui, e muitas vezes continua lá do outro lado. Porque esses laços de pai e mãe são eternos. E esses laços, eles podem ser sanguíneos ou família espiritual. Eu sou ligada por laços de famílias espirituais, porque eu sou adotiva. E ainda tem aqueles que são pais por opção, decidiram simplesmente amar. Caíram numa família que já tinha uma outra história e veio mais um filho e escolheram amar esse filho, mesmo ele tendo o seu pai e sua mãe biológica. Esse é o amor mais sublime, porque é o amor de coração, é o amor de entrega, independente de qualquer coisa. O nosso amor enquanto pais biológicos tem uma função imensa, porque nós estamos ligados por espíritos que veio numa missão para um aprender com o outro, ensinar e aprender. O que eu deixo aqui é que não tenhamos essa sensação de culpa. É que coloquemos todo o nosso amor, todo o nosso ensinamento nessa plantinha que nos foi confiada, chamada filho. Que Deus já nos deu com ingrediente especial, que são as leis morais. E deixou, nós somos esse regador aqui. Nós somos quem vai regar essa plantinha e fazer com que essa sementinha venha trazer essas leis morais à tona e mostrar que elas foram enraizadas com muito amor e carinho. Que apesar de errarmos, somos humanos. Que apesar de darmos o nosso melhor e lá na frente percebermos, ficar com aquela sensação, onde foi que eu errei? Não, você não errou. Você deu o seu melhor. Não esqueça que você deu o seu melhor. Aquele pequeno ser que não sabia andar e foi ensinando a falar, a andar, a amar.
deu exemplo e viu exemplos nesse pequeno ser através dos seus. E eles, nessa fase que veio o Espírito Eterno, que é a adolescência, que às vezes é um pouco mais conturbada, mais difícil, mas você vê através de outros que a sua sementinha valeu a pena. Que seja num pequeno gesto, que você, se você não tiver conseguido alcançar tudo que você queria, que você almejava, mas você conseguiu a sementinha do amor por um amigo, pelo próximo, que às vezes eles não demonstram por nós. Essa fase, às vezes eles dão aquela afastada, mas você fica sabendo por outros que a sua sementinha estava ali quando alguém chega e fala: nossa, seu filho ou sua filha é um amor. Aí você pensa assim: nossa, de quem eles estão falando? Porque pra gente às vezes eles não mostram. Mas é uma fase, vai passar. Porque a sua sementinha já estava aqui. E os frutos, calma, não depende de você. Depende única e exclusivamente daqui para frente de cada um deles. A sua parte você já fez, assim como fizeram com você. E Deus é assim. Você vai continuar sendo mãe, pai? Com certeza. Seu filho caiu, você vai lá e busca e pega na mãozinha dele. Pra gente vai ser sempre a mãozinha, mesmo que enrugada como a nossa. Vai ser sempre a mãozinha, vai ser sempre o nosso bebê, vai ser sempre a nossa criança. E a gente vai estar sempre dando a mão, a gente vai estar sempre amparando, assim como Deus faz conosco, todos os dias. E é isso que a gente vai fazer. E para fechar, eu só queria mostrar uma coisa que eu achei extremamente interessante, até para que vocês entendam o que eu tentei passar aqui com a plantinha. Vocês estão vendo essa criança aqui, ó? Nossa, lindinha, não é? Vou mostrar duas, tá? Vocês estão vendo esta criança aqui? Uma graça também, não é? E aí eu pergunto para vocês, será que a mãe dessas duas crianças, dessa e dessa, os amaram diferente? Ou entregaram o seu melhor para elas? Com certeza entregaram o seu melhor para elas. Deram o que tinham de melhor dentro delas. Mas, como eu mostrei aqui, que o fruto vai depender de cada um, eu vou revelar essas duas pessoas para vocês, que eu acho que muita gente conhece. Um e dois. Então, filho é nossa maior missão. Mas para você que está aí mãe, para você que está aí pai, para você que está aí filho, guarde com preciosidade todos os ensinamentos da mãe, do pai, aqui da terra e o nosso pai do céu. E não se culpem. Deem o seu melhor, deem com amor, deem com carinho, deem com coração. Mas os frutos e o caminho já veio predestinado.
E só cabe a nós estarmos por perto, amparando, auxiliando, dando o nosso melhor como Jesus nos ensinou. Sempre, sempre. E não nos culparmos por qualquer coisa que aconteça. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Faça como Jesus fez conosco. Ele deu o seu melhor, independente do que fariam conosco. Independente de quem reconheceria ele, de quem não reconheceria. Independente de qual caminho cada um de nós escolheríamos passar. Ele simplesmente doou o seu melhor. Então, doemos o nosso melhor. E se os nossos filhos, em qualquer momento de sua vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, ou até velhinhos e nós próximos a ele, cair, façamos como Jesus. Estendamos a mão e diga: filho, aqui estou. Confiante de que o caminho que ele seguir, estaremos sempre perto, sempre próximos, jamais sem julgamento, somente com amor. Gratidão. Ai, que lindo! Ser mãe é um presente. Sim. E ser filho também. Também. Somos mãe e filhos sempre, sempre. Se não temos mais nossos pais aqui, temos nossos pais na pátria espiritual. E se não conhecemos nossos pais, temos Deus, que é nosso Pai, é nosso irmão, é nosso companheiro, é nosso amigo. É aquele que estivermos precisando no momento. Sempre. Eu não sei como tá o tempo. Eu tinha até uma historinha que eu achei muito bonitinha. Espera aí que eu descubro. Calma aí. Olha aí. Pronome. Dá tempo. Vocês querem historinha? Só mais uma historinha? Dá tempo. Dá uma historinha que eu achei tão bonitinha, interessante. Eu achei uma graça. Fala assim: liberdade e limites na família. Em uma casa humilde, vivia a família do Luiz. Apesar das dificuldades, viviam felizes, cada um com seus afazeres ou tarefas que lhes eram atribuídas. Certo dia, Aninha, a filha mais velha, então com 10 anos, chamou seus irmãos e lhe disse: a partir de hoje, só eu posso entrar no quarto de dormir, pois vocês só bagunçam e não ajudam a arrumar nada. E traçou uma linha imaginária no chão da porta, dizendo aos irmãos que eles não poderiam ultrapassar aquele limite sem que ela autorizasse. Roberto, com 8 anos, disse então que ninguém poderia entrar na cozinha, pois era ele que lavava a louça do café. E repetindo o gesto da irmã, traçou uma linha imaginária no chão dizendo que a partir daquele momento a cozinha era um espaço dele e que ninguém mais poderia entrar, era proibido. Júnior, então,
o caçula, com 4 anos, olhou para os 2 irmãos e, sem compreender direito o que estava acontecendo, foi até o banheiro e fez um traço imaginário com o pezinho, dizendo, mostrando aos 2 irmãos que aquele lugar era dele. Dona Amélia, a mãe, que tudo observava, ficou em silêncio, dirigindo-se à lavanderia para realizar suas tarefas. De repente, Aninha lhe chamou. Mamãe, eu estou com sede, quero tomar água, mas o Roberto não me deixa entrar. Roberto, por sua vez, necessitava ir ao banheiro e Júnior não o deixava entrar. Júnior queria tirar sua sonequinha, mas Aninha o barrara de entrar no quarto. Dona Amélia, então, chamou o seu Luiz, que estava trabalhando no jardim, e lhe explicou o que estava acontecendo. Seu Luiz pensou um momento e convidou todos para que se dirigissem à sala, pois necessitava conversar. Com muita calma, falou aos filhos que a cozinha, o banheiro e os demais cômodos da casa eram de todos os que viviam naquele lar. E que quem tinha sede ou fome poderia usar a cozinha. Quem necessitasse ir ao banheiro, assim devia fazê-lo, bem como todos podiam usar o quarto, que era compartilhado pelos 3, no momento em que desejassem repousar. Disse-lhe que tudo na vida possui regras e que todos devem cumpri-la para não haver bagunça. Que cada um deveria cuidar da sua tarefa e respeitar o trabalho do outro, fazendo uso da liberdade com responsabilidade. Foi então que eles resolveram realizar uma reunião familiar, uma vez por semana, para discutir as regras. E, se necessário, criar outras novas para manter a ordem e o bom convívio em família. A partir daquele dia, todos passaram a respeitar quando se arrumava o quarto e não ia lá bagunçar. Todos passaram a respeitar o lugar da cozinha, onde era lavada a louça, e passaram a dividir e um respeitar a tarefa do outro. Na nossa vida em família, nós também precisamos disso. Deus, Jesus, trouxe várias regras para nós. Regras do bem viver. O que é o bem viver? Amar ao próximo como a nós mesmos, perdoar, amar, justiça, amor e caridade. Essa resume, são regras de ouro que são plantadas no nosso coração, lá na sementinha do começo, e que a gente tem que regar todo dia, respeitando o nosso próximo, respeitando o nosso colega de trabalho, a nossa família, nossos filhos, nossos pais. Essa é a lei do amor. Para amarmos o nosso próximo, temos que amar a nós mesmos. Senão não será possível. Se fizermos ao nosso próximo aquilo que não queremos para nós, não estamos aplicando a lei do amor. Temos que dividir, temos que entender e respeitar o nosso próximo, respeitar o espaço, respeitar os pensamentos, respeitar suas atitudes, entender, ter a empatia, ter o amor pelo outro. Perdoar é isso, é você conseguir ter a empatia, é você conseguir se colocar no lugar do outro no momento que algo aconteceu.
E as regras, elas fazem parte da vida, da sociedade, para Deus. Se não tivermos a pequena regrinha de amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nada acontece. Sejamos como as crianças. Deixemos coisas simples se tornarem a nossa linha imaginária para seguir a vida de forma harmoniosa. Né, Moreca? Gostou da historinha? Moreca, Desculpa eu gostando. chamar ela de Moreca, gente. É uma longa história. É uma longa história. Moreca é amiga não dessa vida, de outras vidas. Isso a gente tem certeza, né? Porque a gente não se encontra por acaso nessa vida. Deus não coloca as pessoas por acaso na nossa vida, de jeito nenhum, né? Agradeço cada um de vocês que parou esse minutinho para ouvir a minha e a Márcia. E que o Mestre Jesus possa, nesse momento, regar as leis morais que estão aí no coraçãozinho de cada um e que elas ganhem mais força ainda. Gratidão. Eu que agradeço, Moreca. Eu que agradeço a, a sua participação hoje aqui. E deixou esse clima que está tão pesado, tão difícil, tão leve. Que eu acho que é isso que a gente precisa, de leveza, né? Sejamos, eu acho que para fechar é assim, que sejamos os pais com exemplo no amor de Deus, que sejamos os filhos com exemplo no amor de Jesus e que sejamos em todos os momentos da nossa vida um pouquinho os pais, um pouquinho filhos e sempre pedindo a proteção de Deus, né? Verdade. É semana do Dia das Mães. Muitos não estão conseguindo, muitas mães não conseguem abraçar seus filhos e muitos filhos não estão conseguindo abraçar suas mães. Então, esse é o momento da gente lembrar, já que a gente não pode abraçar, pensar. O abraço virtual. Porque quando a gente pensa com amor, a gente manda esse amor para onde os nossos pais estiverem, aonde os nossos filhos estiverem. Tanto estando aqui na Terra, quanto aqueles que já partiram, né? Eu lembro da minha mãezinha e posso dizer que minha mãe adotiva, né? Posso dizer que é uma saudade que só aumenta, só cresce. É maluco dizer isso até, mas quando não. Todos já devem ter ouvido essa frase que pode parecer piegas, mas não é. Eu sempre fui muito de ver minha mãe, mas nunca, nunca os ensinamentos dela fizeram tanto sentido na minha vida quando ela não estava mais aqui. Todos os momentos, porque quando nós temos a nossa mãe perto, parece que claro, quando a gente vai ficando mais experiente,
nós já conseguimos ver todos esses ensinamentos. Mas quando ela parte, nós ainda somos jovens e ela parte, aí faz todo o sentido do mundo. Cada frase que ela falava, cada ensinamento que ela trazia. E eu, particularmente, posso até parecer, como eu posso dizer, minha mãe é tudo. Minha mãe, ela foi o exemplo de amor. E tinha uma frase que ela dizia, porque eu sou a 9ª filha de 8. Ela já tinha 8 filhos quando ela me adotou. E às vezes meus irmãos, que eram bem mais velhos que eu, falavam assim: nossa, mãe, parece que a senhora ama mais ela do que a gente, que somos os seus filhos de sangue. E ela virava naquela paciência, naquela calma, com aquele olhar sereno, aquela coisa linda, e dizia: meus filhos, para vocês, eu não preciso provar que eu sou mãe. E ela sentia dentro dela que para mim ela precisava, porque eu não nasci do seu ventre. E hoje, antes dela partir, eu disse isso para ela: mãe, você foi o maior exemplo que eu podia ter na minha vida. Se hoje eu sou quem eu sou, eu devo a você. Eu pude falar isso para ela, mas a saudade cala fundo. E Dia das Mães mexe um pouquinho mais. Mas nós, enquanto espíritas, nós sabemos que podemos nos ligar pelo pensamento, pelo coração e sentir nossa mãe como se estivesse ao nosso lado. E eu sei que em muitos momentos ela traz esses ensinamentos, e quando eu estou naqueles momentos difíceis e eu penso nela, eu sinto um calor no meu coração e sinto aquela intuição. E eu sei que naquele momento ela deve estar ali pertinho de mim falando: filha, força, vai em frente, você vai conseguir. Força, confie, Deus está aí. Ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar. Ela está sempre me lembrando, e é esse o papel nosso quando nos tornamos mães, quando nos tornamos pais. Mesmo à distância, mesmo com esse distanciamento que estamos vivendo, nossos pensamentos se ligam. A ligação de uma mãe com um filho, ela é tão grande, ela é tão intensa, que às vezes dormindo você consegue sentir se alguma coisa não está bem com seu filho, principalmente quando ele é criança. Se aqui tem alguma mãe que já passou por uma situação de estar dormindo, filho pequeno caiu da cama e quase levou a porta no peito para ir socorrer o filho, ou que ele estava em alguma brincadeira com as crianças, de repente aquele filho te veio à mente, veio aquela imagem, você quer saber onde está seu filho, e de repente ele caiu, machucou o joelho. É essa ligação. É esse laço que nós temos. E esse laço foi colocado lá atrás. Deus, quando colocou as leis morais dentro de nós e nos deu de presente esse ser tão pequenininho, nos confiou para que pudéssemos aprender a amar, ele sabia que esses laços não iam ser cortados quando um parte e outro fica, porque é muito além, é muito maior, é muito mais. Não tem palavras, não tem explicação, não tem
não tem. Eu acho que por mais que a gente diga, por mais que a gente tente encontrar palavras, a gente não vai. É o amor de Deus por Jesus e de Jesus por nós. É como se assemelha o amor de mãe. E eu falei que Deus nos empresta nosso filho. E a maior definição de filho que eu encontrei, que me tocou, que calou fundo no meu coração, foi assim: filho é um ser que nos emprestaram para o curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. De como mudar os nossos piores defeitos para darmos os nossos melhores exemplos. É de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder como? Não é nosso. Recordam-se, foi apenas um empréstimo. Gratidão. Me emocionar. Gratidão pela paciência, pelo carinho, por terem me ouvido. E um maravilhoso Dia das Mães para todos vocês. E na companhia ou não, liguem-se em pensamento, liguem-se em coração, liguem-se através do amor. Vamos fazer nossa prece para a gente encerrar? E assim, envolvidos nessa energia de amor, nessa energia de paz, agradecemos a Deus a oportunidade de estar aqui, agradecemos a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de sentir essa emoção, esse amor dentro dos nossos corações. E esse amor tão grande, que ele possa ser distribuído no nosso lar, com as pessoas que nós amamos, aos nossos parentes que já partiram para o mundo espiritual, parentes e amigos, aos amigos que estão aqui, a todas as pessoas que nós conhecemos. Que essa luz possa ir passando por todos os locais onde existem dores, medos, angústias. Que todas as criaturas, todos os seres que vivem aqui na Terra, possam receber essas energias de amor, fortalecendo sua fé, sua esperança. Pedimos a Deus que esse amor possa envolver todos aqueles que têm medo, que pensam muitas vezes em tirar a própria vida, que possam ser fortalecidos, que possam acreditar no futuro. Pedimos, Pai, por todos aqueles que não têm o que comer e o que beber, que essa fome e essa sede possa ser saciada. Pedimos, Pai, que esse amor possa envolver todos aqueles que estão doentes, que eles possam ter fé e esperança no futuro. Pedimos por todos os parentes, familiares dessas pessoas, que eles possam ter fé e esperança. Pedimos, Pai, por todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, que possam ser recebidos pela equipe de Maria. Pedimos por todos os profissionais que estão cuidando, que estão na linha de frente, cuidando das pessoas nesse momento, desses doentes, que eles possam ser fortalecidos